Fala Santistas, como é que vocês estão? Eu não tô muito bem não com esse resultado do Santos, e é disso que a gente vai falar agora. Pós-jogo de Cruzeiro 0, Santos 0. Estreia do Cuca. Eu tenho algumas coisas pra dizer sobre esse jogo, mas primeiramente eu queria pedir pra você deixar seu like nesse vídeo, você se inscrever, compartilhar esse vídeo com outro santista, com outra pessoa que você conheça que vai gostar desse tipo de conteúdo do Santos. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Um jogo que pra mim foi ruim do Santos, de certa forma, mas ruim ofensivamente. Acho que defensivamente o Santos foi bem até naquilo que se propôs a jogar, e a gente vai falar disso agora. Foi um jogo que no primeiro tempo o Santos, assim, eu acho que o Santos foi defensivamente, foi razoável, foi entre razoável e bom ali, para aquilo que se propôs a jogar. Eu vou passar aqui rápido só por uma parte do final do primeiro tempo, que foi quando o Gabriel Menino falou no intervalo. Ele disse assim: se não der para ganhar, não vamos perder. Foi isso que ele disse, que eles conversaram no vestiário antes de começar o jogo, e eu acho isso ruim. Eu acho isso ruim porque o jogador, ele já entra com a mentalidade baixa, sabe? De tipo assim, esse jogo aqui é jogo de derrota, então não perder é bom. E não, cara. Tem que entrar pra ganhar, todo jogo tem que entrar pra ganhar. Principalmente quando você enfrenta um Cruzeiro fragilizado. Um Cruzeiro que tem jogadores bons, mas um Cruzeiro que é fragilizado, que mostrou hoje o porquê que é o lanterna do campeonato. Tem jogadores bons, mas que batem cabeça, eles não sabem como jogar. Talvez isso mude agora com o Arthur Jorge chegando no Cruzeiro, mas hoje não era ele treinando o time. Hoje era o Wesley Carvalho treinando o Cruzeiro e era o Cuca treinando o Santos. Óbvio, se você for tirar assim, não dá pra você falar que o Cuca era pra ter mostrado um grande trabalho no Santos agora nesse momento, que não, porque o cara teve um dia de treino e nem deve ter sido um treino. O cara deve ter feito alguma coisa muito simples ali com o time. Não deve ter nem um time titular, não deve ter praticamente nada formado sobre essa equipe. Mas é um jogo em que a gente espera, né? Espera algo a mais, assim. A gente espera que pelo menos o Santos mude um pouco do que era com o Vojvoda. E eu não achei que mudou muito. Eu acho que na parte defensiva foi interessante, né? Porque se fosse de novo o Vojvoda colocando o Adonis para jogar, a gente tinha perdido esse jogo, tá? E a gente entra aqui na parte da defesa, que o Lucas Veríssimo, pra mim, ele ajeitou a zaga do Santos nesse jogo, né? Ele é bom, cara. O Lucas Veríssimo é bom, cara. Ele veio assim pra, creio eu, né, pra salvar um pouco dessa defesa do Santos. Quando ele não tiver, vai ser um Deus nos acuda, certeza. Certeza. Porque o Luan Pérez, pra mim, fez uma partida ruim, por exemplo. Lucas Veríssimo de um lado, no lado direito, fazendo uma boa partida, e o Luan Pérez no lado esquerdo. Assim, eu não vou falar que ele foi péssimo também, mas ele é muito instável, cara. Muito instável, cara. Ele dá um passe certo, aí quando você acha que ele vai agora, não, na próxima ele acerta de novo. Não, ele rifa a bola lá na frente, lá. O Santos perde a bola. Ou você acha que ele tá se posicionando bem, uma hora ele faz uma interceptação, você fala: nossa, agora pronto, agora o Luan Pérez voltou. Aí na outra interceptação ele fura. Ele deixa o cara passar na frente dele. É esse o Luan Pérez hoje em dia, né? Ele não é mais o mesmo. Assim como o Lucas Veríssimo também não é mais o mesmo, mas o Lucas Veríssimo mostra que desde aquela época ele era o melhor zagueiro daquele time, né? O Luan Pérez talvez seja potencializado pelo estilo de jogo do Cuca e pelo estilo de jogo que o Lucas Veríssimo vai ter do lado dele. Mas é muito instável, tá? Ele é, assim, hoje, né? Luan Pérez de antigamente não, mas hoje ele é instável. Hoje ele é instável. Uma hora ele acerta, mas na hora ele erra feio. É isso que acontece. Teve um lance do jogo que, se o juiz não dá falta, ele foi girar pra cima do atacante do Cruzeiro, eu não sei quem que era. Mas se o juiz não dá falta, o maluco ia sair sozinho, cara. É tipo, é isso, sabe? Uma hora ele faz um lance legal, uma interceptação boa, mas outra ele dá um susto gigante na torcida. Outra hora ele dá um... Mano, hoje ele rifou muita bola. Muita bola. Acho que foi um pouco do estilo de jogo do Santos aqui, que o Santos adotou, e tá, inclusive vou falar um pouco disso. Que o Santos tentou... ficou mais na defesa e tentou um pouco mais as saídas pelas laterais, né? Um pouco mais na bola longa ali.
na paralela. O Santos tentou algo parecido com isso. No segundo tempo, e aí a gente vai chegar lá daqui a pouco, no segundo tempo o Santos mudou um pouquinho só esse estilo de jogo, mas no primeiro tempo foi isso. O Santos tentou muito o lado direito do campo com o Igor Vinícius, muito mesmo, e com o Gabriel Menino, coisa que não deu certo, né? Não deu certo essas jogadas. O Santos no primeiro tempo foi bem inofensivo. Foi um chute, foi do Gabriel Menino, que pra mim não foi um chute mesmo, né? Ele chutou uma falta, bateu na barreira e não teve mais nada. O Santos teve mais nada. O Cruzeiro ainda chegou, o Brazão acabou salvando uma lá, um chute do Gerson. Fez uma boa defesa o Brazão, mais uma vez aí salvando o Santos nesse jogo. E o Santos tentou, mas por esse lado direito, tentou um pouco mais da paralela, né? Tentando fazer aquele arco com o Igor Vinícius para chegar lá na frente pro ponta que estivesse lá, ou para alguém que estivesse mais à frente, para ele dominar, tocar pro meio, fazer uma triangulação, mas isso não estava saindo. O Cruzeiro estava conseguindo marcar bem na pressão no início do primeiro tempo. Até o final do primeiro tempo, o Cruzeiro ainda estava bem ali na marcação-pressão. Isso foi mudar no segundo, né? Mas enfim, o Cruzeiro explorou um pouco do lado esquerdo do Santos, que tinha o Escobar e o Barreal. O Barreal já não é um marcador, né? E o Escobar é o lado mais fraco que a gente tem da defesa. Talvez o lado esquerdo da defesa seja o mais fraco hoje. E o Cruzeiro tentou atacar bastante naquele lado. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo também. Tá? Mas falando do primeiro tempo foi mais isso, né? A gente tinha do outro lado o Igor Vinícius e o Gabriel Menino, que por mais que o Igor Vinícius não tenha feito um bom primeiro tempo, é um lado um pouquinho, só um pouquinho mais consistente do que o lado esquerdo do Santos. Que é ruim. É ruim, a gente precisa de lateral esquerdo urgente, né? E aí, passando já pro segundo tempo, o Santos voltou um pouco mais confiante. Primeiro que nos primeiros 15 minutos, o Luan Pérez deu uma rifada lá que, pelo amor de Deus, sabe quando o time sai, aí você fala assim, olha, agora o time vai conseguir, né, saída de bola, vai conseguir fazer uma triangulação, vai conseguir fazer um passe, vai tentar chegar no ataque bem. O que o Santos fez? Saiu do meio do campo, iniciou o segundo tempo, voltou, o Luan Pérez rifa, toma pra fora. Isso aí o jogo inteiro praticamente, né? Isso é muito feio, cara. Muito feio. Mas daqui a pouco eu vou falar. Enfim. O Santos, no segundo tempo, fez isso aí, mas voltou um pouco mais confiante. Até os 2 minutos, 3 minutos ali do segundo tempo, o Santos teve um pouco mais de, tipo assim, de refino, sabe? De tentar alguma coisa ali no meio do campo, com o Tassiano. O Tassiano entrou, tentou voltar um pouco mais ali quando ele estava com um pouco mais de gás. Ele e o Rony já conseguiram fazer algumas tabelinhas no início do segundo tempo. Depois acho que o jogo ficou muito pro Cruzeiro, né? Por mais, acho que assim, era aí que eu ia falar, né? Que o Santos ele entrou muito na defesa. E eu acho que isso, de certa forma, deu certo. Porque o Santos deu a bola para um time que hoje, tá? Não sabe o que fazer com a bola, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro não sabia o que fazer. O que acontecia era que o Cruzeiro às vezes tinha uns lapsos ali com o Matheus Pereira, o Gerson, que acertava um passe e tal, e aí o cara saía, tipo, na lateral, achava um passe bonitinho ali pra tentar armar alguma coisa. Mas não teve, cara, o Cruzeiro não tinha um bom passe, não tinha boas jogadas. Tanto que o segundo tempo eu até achei que o jogo ficou um pouco mais... uma troca assim, né? O Cruzeiro atacava, tipo, ficava uns minutinhos com a bola ali, uns segundos com a bola, girava, tentava atacar, o Santos roubava, o Santos ia pro ataque, já perdia já direto, né? Porque o Santos não conseguia manter a bola no ataque. Então já perdia, então tinha momentos que ficava nessa troca, o Santos ia, perdia a bola rápido. O Cruzeiro voltava pra tentar atacar, errava um passe, o Santos já voltava pro ataque. Então ficou meio nessa. Até a metade do segundo tempo ali, depois o Cruzeiro ficou mais com a bola mesmo, mas não sabia muito o que fazer, né? Teve, se eu não me engano, uma chance que foi bem clara. Uma chance que foi bem clara mesmo, assim. Foi um cruzamento que foi naquele menino, acho que foi o Villarreal o nome dele, se eu não me engano. Que acho que ele chutou, se eu não me engano, e o Brazão defendeu. Cara, aquela foi a chance mais clara que teve no jogo. Foi a chance mais clara que teve e ele conseguiu errar o gol embaixo da trave. O Brazão salvou algumas outras vezes, mas uma estava impedido, a outra ele foi um chute de fora da área um pouco mais fraco, mas mesmo assim foi no canto, ele salvou, pegou ali. Mas assim, uma grande chance que deveria ter saído do gol era essa, que ele salvou do Villarreal, que estava praticamente embaixo da trave, ele chutou ali e o Brazão salvou, né?
E no final, gente, assim, antes de eu ir pro gol impedido, tá? Rincon entrou e mostrou um pouco do porquê que ele não tá jogando, na minha visão, tá? Ele mostrou porque que ele não tá jogando, cara. Ele não consegue. Acho que ele não consegue mais manter o ritmo. E aí foi uma coisa até que eu anotei aqui, que eu acho que ele, assim, um jogador, ele, volante, querendo jogar no Santos, ele precisa de mais. Ele não basta só você querer, você tem que saber jogar, tem que jogar bem. Só que hoje tem muito jogador que não quer jogar e também não sabe jogar. Entendeu? Então eu acho que, assim, ter ele no banco por enquanto, dar uma outra oportunidade pra ele, eu acho interessante. Talvez ele consiga mostrar algo a mais do que ele mostrou nesse jogo, porque nesse jogo ele não mostrou nada, né? Então, assim, se ele quiser mesmo continuar no Santos, jogando no Santos, ele precisa mostrar mais. Mas não é só ele, tá? A culpa de um empate hoje, porque, assim, não foi uma culpa, não teve nenhum culpado, a gente não foi um resultado ruim. O empate contra o Cruzeiro não foi um resultado ruim. Óbvio que eu queria uma vitória, queria que o Santos jogasse melhor, queria que o Santos mostrasse algum tipo de evolução, mas é um início de trabalho e a gente tem que entender isso. Então, um empate hoje não foi ruim. Mas o Rincon não mostrou nada. Não mostrou nada, assim. Ele entrou no jogo, não mostrou nada, assim como o Schmidt também entrou, é uma lerdeza pra jogar uma bola. Uma lerdeza. E é assim, entendeu? São dois volantes que hoje a gente tem. O Schmidt teve muito mais oportunidades esse ano. Então, acho que talvez o Rincon possa ter algumas oportunidades a mais do que o Schmidt teve nesse ano. E talvez ele possa mostrar alguma coisa. Mas até agora, né, pelo menos nesse jogo aí, os poucos minutos que ele jogou ali, ele não mostrou nada, né? Enfim. Agora no final do jogo teve o gol impedido do Barreal, né? Que tá todo mundo falando que tá impedido e eu, maluco aqui, vou contra. Eu acho que não tava. Eu acho que tava sim. Acho que tava impedido o gol do Barreal. O pessoal falou da linha e tudo mais, mas eu achei assim que, no olhar, eu achei que tava impedido, tá? Posso estar errado, obviamente. Muita gente tá falando que não tava impedido, que é maluquice dar aquele impedimento. Mas assim, de primeiro momento eu achei, eu olhando também depois, eu não sei se eu vi algo assim muito discrepante assim pra não ser impedimento nada, né? Mas opinião, né? Ali do que eu tava vendo na tela, eu não achei não que tava impedido. Na verdade eu achei sim que tava impedido. Tô me confundindo aqui. Mas achei que tava impedido esse gol do Barreal. E eu também achei que o Santos não mereceu a vitória, sabe? Se vencesse esse jogo não seria algo merecido. Mas o futebol não é merecimento. Mas se fosse por merecer, acho que o empate tá bem justo esse jogo. O Cruzeiro não conseguiu ter... Nossa, que jogo do Cruzeiro, né? Teve grande chance sim, teve uma grande chance, né? O chute do Gerson foi um chute legal, mas teve uma grande chance o Cruzeiro. Mas não mereceu vencer o Santos também. O Santos conseguiu compactar bem a sua defesa e montou um estilo de jogo pra não perder, e não perdeu nesse jogo, né? Agora, na minha visão, o Santos vai ter uma data FIFA inteira pro Cuca poder mostrar uma evolução no próximo jogo contra o Remo. Remo que meteu 4 no Bahia hoje, né? Não tava vindo bem e meteu 4 no Bahia hoje, 4-1 o jogo. Vamos ver se o Santos vai conseguir chegar na Vila Belmiro e mostrar futebol contra o Remo. Eu espero que sim. Acho que o Santos vai sim vencer esse jogo. Mas o Santos precisa mostrar evolução, assim. Não do trabalho do Cuca, porque é pouco tempo. Acho que é pouco tempo. Mas mostrar uma evolução daquilo que apresentou durante o ano. Acho que os jogadores devem muito isso à sua torcida. E acho que é isso. Essa é a minha análise, minhas opiniões sobre esse jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva nesse canal. Vai ser data FIFA agora, eu vou tentar achar assunto, porque data FIFA é chato, vocês sabem. Mas enfim, eu volto, não sei quando, mas eu volto pra gravar pra vocês aqui. Beleza? Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Valeu.